Dia, bom dia. Bom dia, Tudo bem? tudo certo? Pós-feriado, né? Voltamos aí. É isso aí. Sejam Feriado bem-vindos prolongado. quem já estiver aí. Tem gente que está na estrada voltando até agora para casa. E se deu para descansar, hein? Quem não trabalhou, né? Muita gente deve ter trabalhado. Sim, sim. Trabalhei só parte do dia, só para conseguir descansar um pouco também, né? Voltar renovado. Mas é bom também, né? Nossa, muito bom trabalhar sem, sem ter a responsabilidade ali, né, de entrar numa reunião ou outra, trabalhar assim sem. Eu gosto também de entrar, às vezes, no final de semana, assim, para dar uma conectada, falar, pô, preciso, deixa eu tirar isso daqui e tal. Quando a gente gosta do que faz, né? Aí sim, né? Não dá para dizer para todos, Sim, com mas certeza. concordo contigo. Bom dia, pessoal. A gente está começando aí em breve. Vamos dar o start às 10 horas, né? Certinho aí, respeitando quem já está aí na lista, né? Aguardando, quem já está aqui na espera. E antes da gente fazer o start inicial, né? Só dando uma visão geral para todo mundo novamente, né? Essa é mais uma da sequência da reforma tributária. A Bart, a gente está entregando 10 vídeos resumindo os principais pontos da reforma tributária, que não são essas lives, são vídeos gravados que a gente posta no LinkedIn. E além dos vídeos, a gente está abrindo uma live semanalmente para aprofundar mais em cada um desses temas. Então, os nossos vídeos que vocês vão encontrar aí nas páginas, pode entrar na minha página, na página da Samara, na página da Bart, vocês vão encontrar os vídeos, a sequência. São vídeos que vão dar uma boa visão de cada um dos temas, né? A gente quebrou a reforma tributária em 10 tópicos. Então, até para quem não tem o tempo de ficar na live, o vídeo acho que dá uma boa introdução do assunto, e aí, se você quiser se aprofundar em algum dos temas, tenta se programar para assistir a live ou até para ver o link, né, que vai ficar salvo para as pessoas que solicitarem. Então, não vai ser um link que vai ficar aberto para o público, mas para todo mundo que nos pedir o link, a gente vai disponibilizar das lives, todas as lives. A todas as lives a gente tem o conteúdo gravado, então quem quiser é só solicitar o link para a gente. E quem tiver no grupo, né? No grupo do WhatsApp também vai receber já, porque já sinalizou que quem está no grupo é quem sinalizou que quer receber o conteúdo. Então, tanto o material que a gente apresenta na live, quanto a gravação, quem tiver no grupo vai receber também, né? Excelente ponto que a Samara trouxe. A gente está com um grupo de WhatsApp sobre reforma tributária. Então, ali a gente coloca todos os links, facilita muito para quem quer acompanhar, para quem quer aprofundar. A gente coloca os vídeos, manda algumas outras notícias da reforma. Então, quem tiver interesse, quiser comentar aí, se por acaso não tiver no grupo, né? É só avisar a Uhum. gente aqui, deixa um comentário que a gente deve entrar em contato para colocar vocês nesse grupo. E o vídeo, as lives elas vão ser pontuais também para a gente falar sobre cada um dos temas da semana. Então, hoje a gente vai falar sobre imposto seletivo. Então, a gente vai aprofundar bem, falar detalhe, conversar, tirar até possivelmente alguma dúvida de alguém sobre imposto Uhum. seletivo. E o pessoal do grupo de WhatsApp está acompanhando lá a ordem da sequência dos assuntos, né? Para quem assistir todos os vídeos e todas as lives, assim, no final da programação vai ter bastante propriedade para falar do assunto, reforma tributária. E até para colaboradores de techs, aí, né? Acho que bastante gente que atua na área assiste, acompanha a gente, vai poder ter uma boa visão do que dá para fazer ali na sua empresa, o que já dá para começar um movimento. Uhum.
às vezes, alguma empresa não começou nada de reforma tributária. E aí, ela consumindo todo o conteúdo aqui, ela já consegue montar um planejamento, montar um time interno ali para começar a falar desse assunto. E é isso aí, E gente. Vamos separado lá. por tópicos, né? Porque às vezes fica muita coisa, e a ideia de separar foi justamente isso, ter uma trilha aí de aprendizado e de assuntos, porque cada assunto desse, se for bem debatido, bem discutido, é como o Plínio falou, o pessoal vai ter bastante propriedade para entender o geral da reforma tributária e estar preparado aí, o máximo possível para entrar nessa nova era de tributos. Isso, vamos lá. 10 horas. Vamos respeitar quem já está aí, né? No horário. E se o pessoal que for entrando depois, vai ficar gravado o link, tá? Então, vou pedir só para, se todo mundo que já está assistindo, se puder comentar se o áudio tá bom, se vocês estão conseguindo ver a nossa apresentação aqui do lado, se tá visual ou não, para a gente saber se tá tudo certo. E aí a gente já dá o start aqui, tá bom? Então vamos lá. Muito bom dia para todo mundo. Começando oficialmente o episódio número 4 aí das nossas lives sobre a reforma tributária. Episódio de hoje sobre o imposto seletivo, o que é o imposto seletivo e como ele vai funcionar. Muito prazer, meu nome é Plínio Reis, eu sou Head de Tax aqui na BART e com a gente está a nossa Senior Tax Manager aqui também, Samara Lima. Então sejam muito bem-vindos. Vamos dar o start no conteúdo, fique à vontade para mandar dúvidas, comentários ou qualquer coisa aqui nos comentários, vamos dar um start. Passo a palavra para a Samara, que é a especialista no tema aí, e vamos dar o início. Novamente, pessoal, obrigada aí pela disponibilidade, pela presença. Bom dia a todos, muito prazer. E vamos lá, né? Vamos entrar nesse assunto aqui que é o imposto seletivo. Como o Plínio comentou, a live é para a gente discutir, aprofundar um pouco mais sobre o tema da semana, né? Então, na semana passada, a gente compartilhou um vídeo explicando tudo que a gente já vai falar hoje sobre o que é o imposto seletivo, trazendo um resumo geral, uma visão geral do que está previsto na lei complementar, na emenda constitucional. E hoje a gente vai dar novamente aí falar desse assunto, se aprofundar. E aqui, gente, não tem certo e errado, não tem pergunta besta, né? Pergunta burra, como algumas pessoas falam. Então, à medida que nós formos discutindo aqui, fiquem super à vontade para mandar pergunta, mandar comentário. Se tiver algum ponto também que alguém discordar, fica super à vontade, porque o objetivo da live é a gente discutir o assunto e esgotar aí tudo que a gente já tem visto e já tem conhecimento dessa área tributária, tá bom? Então, vamos lá. O imposto seletivo, ele junto com o IBS, CBS, que se fala muito, ele é um dos novos tributos instituído pela reforma tributária. O IS, né, ele vai substituir o IPI, porque a gente hoje tem de tributos federais, a gente tem, né, trazendo os dias de hoje, a gente tem de tributo federal o PIS, o COFINS e o IPI. Então, com a reforma tributária, os novos tributos, que a gente até passou aqui um panorama geral dos tributos atuais, os tributos novos no primeiro episódio, o IPI e o PIS e COFINS vão ser substituídos pelo IS e pela CBS. Mas, como o IS, né, que é o imposto seletivo, ele tem algumas características muito parecidas com o IPI, muitas pessoas, né, muitos técnicos aí, pessoas que trabalham na área, eles fazem uma comparação do IPI com o imposto seletivo. E eu acho justa, né, essa comparação, porque a gente vai comentar aqui, eles têm bastante similaridade. Mas uma coisa que a gente enfatizou no vídeo, que é legal enfatizar aqui também, é que eles não são diretamente comparáveis, né? Não é possível comparar diretamente porque o IPI ele tem algumas características que o IS não tem e vice-versa. Então, daqui a pouco a gente vai trazer um pouco desse contexto do que um tem, do que o outro não tem. Mas voltando aqui sobre o que é o IS, ele é um novo tributo, que ele vai ser cobrado apenas para alguns tipos de produtos
Então, se vocês, quem já leu ou quem for ler a Lei Complementar 214 de 2025, ela elenca lá quais são os produtos que serão tributados pelo IS, pelo Imposto Seletivo, e esses produtos, eles têm uma característica de serem produtos que são prejudiciais à saúde do indivíduo e ao meio ambiente. Então, quem que não conhecia ainda o imposto seletivo, o objetivo dele é esse, é tributar e majorar aí produtos que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E com isso, como que vai funcionar, né? Quando que ele vai ser tributado? Vai dar direito a crédito ou não? E aí, como que vai funcionar? Esse tributo, ele tem, como a gente comentou, ele tem algumas características peculiares que a gente não via até hoje. Então, a gente vai citar aqui essas características, mas só antes eu esqueci de comentar aqui a vigência dele. Então, ele vai ser um tributo que vai ser tributado pelos produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, e ele vai ter a sua vigência iniciando em janeiro de 2027. Então, aí, menos de 2 anos, a gente já vai ver a figura do imposto seletivo aí no nosso contexto tributário. Quando chegar, né, o janeiro de 2027, é quando os impostos que eu comentei, né, e as contribuições do PIS, COFINS e IPI serão completamente extintos. Então, a partir de janeiro de 2027, a gente vai iniciar a tributação aí do imposto seletivo e já não vamos ter mais PIS, COFINS, IPI, nem nada disso. O que é importante aqui falar antes da gente entrar nos outros tópicos? Quando, para chegar, né, até 2027, para a gente vai mudar, o que vai mudar até chegar lá, né? Porque a partir de 2027 é essa figura que a gente vai ter. Vamos ter o imposto seletivo, vamos ter a IBS, CBS, e não vamos ter o PIS, COFINS e IPI. Mas e até lá, né? E até lá, o que vai acontecer? Até lá, mesmo que a gente tenha aí o PIS, COFINS, IPI nos seus últimos anos de vida, a gente tem que prestar bastante atenção nesses tributos, não só, né, focar aí no imposto seletivo, mas prestar bastante atenção nesses tributos, porque é possível, né, que algumas empresas, alguns setores, alguns tipos de operação tenham aí o PIS, o COFINS e até o IPI, os créditos desses tributos sendo acumulados, né? Então, falamos também desse assunto no episódio anterior, na live anterior, mas é importante reforçar para a gente já não entrar direto aqui no IBS e sem entender aí qual que vai ser o impacto dessa mudança. Então, até 2027, é importante que as empresas, que colaboradores, que donos de empresas estejam atentos a esses saldos aí de PIS, COFINS e IPI que possam estar sendo acumulados créditos desses tributos, porque quando chegar em 2027 vai ser um novo sistema, uma nova regra, e tudo isso tem que ser pensado até lá. Então, a partir de 2027, a gente se preocupa com o imposto seletivo, mas até lá é importante a gente prestar bastante atenção nesses outros tributos, tá? Só para fechar aqui esse início. Plínio, se quiser complementar, fica à vontade também, tá? E um ponto que é legal também a gente trazer da funcionalidade do IS é que, diferente de muitos outros tributos, até de alguns que estão sendo alterados, né, pela reforma tributária que a gente tanto fala, o imposto seletivo ele tem um intuito muito regulatório também, né? Então, diferente de outros tributos que a função deles é simplesmente arrecadar dinheiro para os caixas do governo, o imposto seletivo, como a Samara bem colocou, ele vai incidir especificamente sobre produtos que fazem mal para a saúde, que fazem mal para o meio ambiente. Então, o fisco usa esse tributo como uma estratégia de regular mercados, dessa forma, tendo um mecanismo para estimular ou desestimular o consumo de algum tributo específico. Então, vamos usar o exemplo, o cigarro. O cigarro é um produto que cada dia que passa, a consciência da população tem aumentado quanto a isso, tanto
do governo, em publicidades e tal. Então, é um produto que é conhecido que ele não faz bem para a saúde. Então, a carga tributária do cigarro é sim um mecanismo regulatório para desestimular o consumo, porque as pessoas sabem que faz mal, não faz bem para a saúde. Então, o fisco ele tende a majorar bem a carga tributária desse tipo de produto para desestimular o consumo. Então, pode ser que, né, a gente traz até dois exemplos que são bem claros assim, né? Não existe discussão entre álcool e cigarro que esses produtos eles não fazem mal, eles fazem bem. Isso eu acho que já está bem claro para todo mundo, né? Isso é discutido há muito tempo. Agora, muita atenção para os segmentos que você às vezes falar assim, um cigarro, ok, faz mal. E se a gente falar um arroz, um alimento básico, ah, não, isso daqui é um alimento básico, extremamente essencial. Então, são dois exemplos extremos. Pô, isso daqui com certeza vai ter imposto seletivo. Esse outro produto é um alimento essencial ali para a alimentação básica da população, com certeza não vai ter o imposto seletivo. Agora, existem muitos segmentos que não estão nos extremos, existem segmentos que estão ali. Pô, será que o meu produto ele é prejudicial à saúde ou não é? Será que o meu produto prejudica o meio ambiente? E aí pode ser que nessa regulamentação novos setores vão aparecendo ali, né, no anexo de incidência do imposto seletivo. Então, quem achar que está nesse cenário, só para deixar sempre um alerta aí para acompanhar bem de perto, né, a regulamentação do imposto seletivo, para que vocês não sejam surpreendidos aí por uma tributação adicional aí que não tinham conhecimento. Nossa, excelente ponto. Excelente mesmo, porque por mais que a gente fala aqui em grupos gerais, né, a gente vai comentar sobre quais são os grupos aí as classificações dos produtos que serão tributados, mas até quem está dentro desses produtos precisa observar lá no anexo da Lei Complementar 214, se eu não me engano, anexo 17, se o NCM específico da operação, né, ou se o serviço específico, ele está enquadrado ali dentro, né? Então tem que ser observado, porque senão é possível que a empresa esteja também até tributando sem necessidade. Então, a gente vai comentar um pouco mais disso aqui. Mas é bem interessante mesmo isso que você comentou, porque diferente do IPI, a gente sabia que todos os produtos que eram industrializados, né, que saíam então de uma venda de uma indústria que fez a fabricação daquele produto, a gente sabia que teria IPI, né? Ainda que alíquota zero, a gente sabia que teria o IPI. Ou na importação, né, a gente sabe também que teria. Agora, o imposto seletivo, essa é uma das grandes diferenças para o IPI, né? Então, não serão todos os tributos, não serão todos os produtos, serão apenas esses que a gente vai comentar aqui. Então, quais são, né, esses principais grupos? Veículos, como está na tela aí, embarcações, aeronaves, cigarros, bebida alcoólica, bebida açucarada, que foi incluído aí nos 45 do segundo tempo, bens minerais e jogos de azar em geral, jogos online e loteria. Como o Plínio comentou, a gente precisa ter uma visão mais atenta aí sobre esses grupos, porque não serão todos os produtos que serão, por exemplo, terão a mesma alíquota, que não serão todos os produtos que serão de fato tributados. Então, a gente tem que observar no detalhe o que está escrito lá na Lei Complementar 214 e depois as próximas leis aí que surgirem no meio do caminho, tá? Então, são um grupo pequeno, né, de produtos, então não são muitos, mas aí dentro a gente vai ter bastante classificações. Então, quem ainda não teve a oportunidade e está dentro desses grupos, é importante já dar uma olhadinha. Acho que é difícil hoje, quem está nesse contexto tributário e está dentro desses setores, ainda não ter verificado lá a lei complementar, mas como é muito corrido o dia a dia, né, é possível que não tenha se observado ainda. Então, fiquem atentos, dá uma lida lá na Lei Complementar 214,
Na Lei Complementar 214, a partir do artigo 409 até 430 alguma coisa, tem todo o detalhamento lá do imposto seletivo, da incidência, dos grupos, no anexo, está tudo lá. Então, a gente também compartilha bastante, ou alguma novidade, alguma coisa que saiu. Quando é relevante, a gente coloca, a gente está sempre postando também. Então, fiquem atentos aí a esse novo imposto, tá bom? E aí, beleza, falamos aqui sobre quais produtos serão tributados. Agora, muita gente está com dúvida, né? E pergunta sobre a alíquota. A alíquota é um super mistério, porque enquanto a gente tem para o IBS e CBS uma noção já de quanto vai ser, o IS a gente ainda não sabe, né? Ainda não foi publicado nenhuma lei, nada que fale sobre a alíquota do imposto seletivo. Qual que é a previsão da lei complementar? Que através de leis ordinárias e de um regulamento, é citado um regulamento do imposto seletivo, seja lá definidas quais serão as alíquotas de cada um dos grupos e de cada um dos produtos tributados aí pelo imposto seletivo. O critério para a definição de uma alíquota maior ou menor será mesmo o grau de que aquele produto causa prejuízo ou à saúde ou ao meio ambiente. Então, sempre volta essa questão de sustentabilidade, de prejuízo à saúde ou ao meio ambiente, porque é um dos pilares da reforma tributária esse, né? A sustentabilidade. Então, por isso que e é importante a gente saber isso, por mais que seja bem técnico, porque é onde, quando no dia a dia ali a gente analisa se está fazendo sentido, se não faz, a gente questiona, a gente está a par, né, do porquê, não só obedecer ali o que está escrito, mas refletir também, ver o impacto disso na operação e se faz sentido. Então, os critérios serão esses, tá? Para definição de alíquota. E assim que tivermos alguma notícia aí, com certeza a gente vai publicar, porque esse é uma das coisas que estão sendo bem esperadas, é a alíquota do imposto seletivo. Aí, o próximo tópico. Ô, Plínio, se você quiser falar, pode me interromper, tá? Que eu vou falando aqui. Quem irá pagar o imposto seletivo, né? Bastante gente tem dúvida. Hoje, na figura do IPI, a gente sabe que é a indústria ou quem está importando, né? Mesmo se for comercial, empresa comercial. Com o imposto seletivo, o responsável tributário pelo pagamento do imposto seletivo depende de quem está ali sendo o primeiro da cadeia. Então, como assim, né? Primeiro da cadeia. Vou dar um exemplo. Se for a importação de bebida alcoólica, por exemplo, a incidência do imposto vai ser pelo importador. Então, seja ele indústria, seja ele comercial, vai ser o importador, vai ser essa empresa que vai recolher o imposto seletivo. Se, no caso, a fabricação da bebida é nacional, então vai ser quem está fabricando a bebida que vai tributar e pagar o imposto seletivo. Ou tem alguns outros casos, né, como aqui a gente tem no campo de incidência do imposto seletivo, bens minerais, é citado também o produtor extrativista como aquele que vai tributar o imposto seletivo quando for extraído aí um bem mineral. Ou também há a citação aqui do fornecedor do serviço, se a gente for falar aqui loteria, jogos de azar, no caso de serviços, serão os fornecedores do serviço que irão tributar. E aqui tem um ponto bem importante da gente comentar, que o fornecedor do serviço, não só quem está aqui dentro do Brasil, mas também quem está fora. E porque acredito que tenha se comentado isso, citado especificamente isso, principalmente por conta de casas de aposta, né? Porque a gente sabe que atualmente é um dos grandes fornecedores aí de jogos, de apostas e tudo mais, que também está no campo de incidência do imposto seletivo. Então,
aqui, para quem pensar e hoje faça algum tipo de planejamento tributário, contando que não há incidência aí para esse tipo de serviço, com o imposto seletivo isso vai mudar drasticamente. Então, até o fornecedor do serviço, mesmo que residente no exterior, vai ter que recolher o imposto seletivo sobre esses serviços. Até nesse ponto, fazendo né? um comentário só sobre as bets, né, que você trouxe. Isso é bem relevante porque esse é um mercado que cresceu muito e 2025 foi um ano divisor de águas para esse segmento, né? E até então, todo mundo atuava no Brasil com empresas abertas em outros países, porque isso não era permitido, e agora 2025 foi um marco aí, né, de regulamentação dessas atividades também. Então, além de muitos requisitos para essas empresas poderem operar, agora em 2025 começou um plano de regulamentação desse tipo de atividade. E aí existe isso também para as pessoas que atuam nesse segmento. A Samara bem colocou a parte tributária, considerando que é um segmento que não atende os requisitos para não incidir o imposto seletivo. Atenção aí, porque com certeza, de alguma forma, o imposto seletivo vai afetar esses negócios. Então, quem atua nesse segmento aí hoje não tem esse tributo, tem que considerar nos seus cálculos aí uma projeção, como a Samara comentou, que as alíquotas ainda não foram divulgadas e tal, mas a nossa sugestão, conhecendo o mercado aí, é que essas projeções para fazer simulação tenham projeções bem arrojadas aí, porque possivelmente vai ter um impacto bem considerável para quem atua nesse segmento. Isso aí. Isso mesmo, até é bom tocar nesse ponto de projeção. No começo eu comentei, né, de prestar atenção bastante entre agora 2025 e 2026 nos saldos de PIS, COFINS, IPI, antes mesmo de chegar aí a incidência, a vigência do imposto seletivo, isso é importante, mas acho que não mais importante, mas igualmente importante é também fazer essas projeções aí, ainda que com uma alíquota estimada, porque no fim a alíquota ela só vai, o impacto dela vai ser se a projeção ela vai ser para pagar um imposto menor ou maior, mas a projeção em si ela tem que ser feita ainda antes de descobrir a alíquota, porque depois que descobrir a alíquota é mais um ajuste, né, ou outro. Mas é importante já iniciar isso, já iniciar esse mapeamento, porque vai mudar tudo. Então é importante aí ter esse entendimento prévio, antes mesmo de qualquer mudança efetiva. É muito importante ter esse entendimento, ter essa projeção para se preparar e já tomar decisões, porque a gente sabe que qualquer decisão no âmbito tributário, ela não é aplicada do dia para a noite, né? A gente tem bastante alteração em sistemas de tecnologia, ERP, emissão de nota fiscal. Então, qualquer estratégia, ela não pode ser tomada a decisão e aplicada aí de um mês para o outro, nem de 6 meses para frente. Muitas vezes é um ano, mais que isso, né? A gente tem cliente aí que às vezes toma uma decisão de alteração e isso é aplicado em 2, 3 anos, porque a gente sabe que não é do dia para a noite, né? Que a gente aplica uma mudança. Então, fica novamente esse alerta para todo mundo aí iniciar algum tipo de análise aí das suas operações para entender o impacto do imposto seletivo. Isso aí, até um comentário a partir do próximo vídeo, do episódio 5 em diante, possivelmente aqui a gente vai trazer até algumas projeções, tá? A gente acaba fazendo bastante esse tipo de escopo de trabalho, que é ajudar as empresas a fazer projeções para os cenários, porque tem gente que vai ser muito impactada, tem gente que não tem ideia se vai ser impactado ou não, se esse impacto vai ser positivo ou negativo.
Então, como a reforma tributária está aí, daqui a pouco a gente começa uma contagem regressiva, a gente vai trazer aí algumas simulações, usando alguns sistemas e comentando a respeito disso para auxiliar vocês aí na internalização aí desse tipo de análise também nas empresas. Isso aí. Então, só recapitulando aqui a questão de algumas características do imposto seletivo, quando a gente comentou aqui quem vai ser o responsável pelo pagamento do imposto seletivo, a gente comentou o fabricante, o importador, o fornecedor de serviço, e algumas pessoas acham que esse tributo ele pode ser ele pode incidir em mais de uma etapa da cadeia produtiva, ou ele vai dar direito a crédito. Muita gente acha que isso vai acontecer até considerando como funciona hoje o IPI. Então, a gente sabe que hoje, conforme a legislação está escrita, esse tributo ele vai incidir apenas em uma das etapas da operação. Então, se for no caso do importador, vai incidir o imposto seletivo na importação da bebida, que foi o exemplo que a gente usou aqui, mas não vai ter novamente a incidência do imposto seletivo na comercialização dessa bebida, por exemplo. E falando nos outros casos, a mesma coisa. Então, se o produto ele tiver a mesma característica ali, ele não vai ser tributado mais de uma vez na cadeia produtiva. E, por outro lado, ele não vai dar direito a crédito de PIS e COFINS. Olha eu confundindo aqui as coisas. Ele não vai dar direito a crédito dele mesmo, né? Nas outras etapas da cadeia, que é o que a gente vê hoje com o IPI. Isso é bem relevante, porque é um tributo que, diferente de todos os outros que a gente conhece aqui, quando a gente fala de um regime de apuração não cumulativa, todos os tributos PIS, COFINS, o IPI, o ICMS, enfim, todos eles dão direito a um crédito na operação posterior, ou na aquisição, né? Quando você está adquirindo, você toma um crédito e depois você tributa, mas o imposto seletivo ele não vai dar direito a crédito. Então, isso é bastante importante nessa projeção que a gente comentou, que as pessoas lembrem disso, que as empresas lembrem disso para fazer essa projeção, porque é muito automático hoje em dia a gente fazer isso, né? Pegar ali, fazer o cálculo do imposto incidente em determinada operação e aí considerar esse imposto como um crédito, então ele vai abater aqui do meu preço, de uma aquisição, enfim, ou do valor a pagar, mas não vai acontecer isso com o imposto seletivo. Isso o impacto vai ser bem grande aqui, tá? E esse imposto ele também vai incidir na base de cálculo de todos os outros tributos. Então, do ICMS, do ISS, falando em 2028, 2029, que já vai ter o imposto seletivo e ainda não vai ser extinto completamente o ICMS, o ISS. Esse tributo vai fazer parte da base de cálculo do ICMS e do ISS. E depois, quando tiver completamente extinto os tributos do regime atual, o IS vai fazer parte da base de cálculo do IBS e da CBS. E aí, novamente, a gente volta para a questão da projeção. Considerar que vai entrar na base de cálculo dos outros tributos, considerar que não vai dar direito a crédito, tudo isso aí precisa ser levado em consideração. Então, as empresas aí que fazem a comercialização, a fabricação desses produtos, precisam levar isso em consideração, tá? E aqui, por último, a gente faz um comparativo do IPI com o imposto seletivo, né? Então, trazendo novamente todos esses pontos que a gente já trouxe até aqui. Aqui a gente faz um comparativo para que, né, a pessoa em posse desse material, ela tenha fácil essas informações, porque isso aqui pensando no nosso dia a dia tributário, né? São tantos temas, tanta coisa para a gente pensar ao mesmo tempo, tanta regra. A gente não só... hoje, quem está aqui nessa live são pessoas que estão aí preocupadas já como vai ser o novo sistema.
mas a gente sabe que fechando aqui essa call, a gente tem a realidade do dia a dia ainda para considerar. Então, são outras questões, são temas que estão aí no dia a dia. Então, esse material, essa discussão é para dar esse suporte, facilitar aí o entendimento, porque a gente sabe que é bastante informação, então isso é para contribuir aí no estudo e compreensão de como vai funcionar esse novo sistema tributário. Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade, Plínio também, se quiser complementar. Bom, esse resuminho aqui, né, que a gente traz comparativo, ele mostra bem essa diferença, né, do como é atualmente o IPI, como vai ser o imposto seletivo. Então, por mais que existem alguns elementos, né, que os tributos compartilham de semelhante incidência semelhante e tal, existem particularidades que as empresas têm que levar em consideração, e como a Samara falou, acho que agora é um momento de projeção, e você, empresário, segmento, que hoje você já tem a incidência do IPI. Então, é provável, né, que você tenha a incidência do imposto seletivo, não que é líquido e certo, né, se por acaso você já não tiver o seu produto sendo citado ali na legislação do imposto seletivo, mas que, como a gente não sabe as alíquotas, agora o momento estratégico é de projeção. Então, eu não sei como vai ser, qual vai ser a alíquota. Então, seria saudável, estratégico, você fazer algumas simulações. É para isso que as simulações existem. Então, deixa eu simular usando uma alíquota de 10% de imposto seletivo. Eu não tenho ideia, mas eu pago tanto de IPI hoje, então deixa eu simular com a mesma alíquota que eu pago de IPI hoje, para ver assim, se eu só trocar o nome de IPI para imposto seletivo, como fica? Como fica a minha margem, como fica meu preço de venda. Agora, eu vou simular um cenário número 2, que é com uma alíquota maior. O governo ele usa esses grandes movimentos para arrecadar mais, e isso acho que ninguém tem dúvida. Então, a possibilidade de você pagar um imposto maior é muito alta. Então, se você paga 10% de IPI, cria uma projeção considerando 20 também, porque se você considerar só como 10 e a sua alíquota vem 20, você vai estar completamente distorcido, você não vai estar preparado. Você não vai ter um plano de ação criado do que você vai ter que fazer, de qual outro mecanismo, qual outra otimização, o que você vai ter que ajustar ali na precificação do seu produto para conseguir se manter no mercado. E uma terceira projeção que a gente indica e a gente faz também para todos os nossos parceiros é uma projeção assim, arrojada. Às vezes no bom sentido, às vezes no mau sentido. Então, se você tem uma alíquota de 10, simula com 10, simula com 20 também para ter uma segurança, mas simula com 30 também, porque você não sabe o que vai vir. E uma vez que você tem a projeção a 30% de alíquota do seu segmento, e você trace um plano de ação, mesmo que isso seja drástico, é melhor e mais estratégico que você tenha uma projeção muito maior do que você possa imaginar e tenha um plano de ação e não precise usar esse plano de ação porque a sua alíquota não vai vir 30, do que a sua alíquota vir 30 e você não ter um plano de ação. Então, é melhor ter uma projeção arrojada e não usar do que não ter um plano e talvez precisar usar. Então, é uma medida conservadora, tá? E que a gente recomenda para vocês usarem nessas projeções, não só, né, no imposto seletivo, o assunto hoje aqui é imposto seletivo, por isso que a gente está dando ênfase nele, mas esse conceito de projeção mais factível, um pouco majorada e um pouco mais arrojada, ela é indicada que seja feita em todos os tributos da reforma tributária, tá? Porque uma vez que a carga tributária vai ser alterada para o seu segmento e você não tem um plano de ação para lidar com a possível diminuição na margem de lucro,
a empresa ela vai estar numa zona cinzenta ali muito delicada. Então, vai começar a criar um plano de ação em cima da hora, com o avião já no ar, tendo que lidar aí com a concorrência, com novos tributos e tudo isso ao mesmo tempo. Então, é só um alerta aí para vocês quando forem colocar isso tudo aqui em planilhas e fazer projeções para os seus números, que considerem os cenários, não só o cenário que você gostaria que fosse, mas o cenário que infelizmente a gente sabe que pode vir. Tá bom? Fica à vontade aí. Isso mesmo, isso mesmo. Aqui, como é um caso que impacta só esses setores aqui, né, que a gente trouxe, pode ser que não seja, entre aspas, assim, interessante para todo mundo, mas, como a gente comentou, é importante ter essa visibilidade geral, até para, principalmente aí quem trabalha com consultoria, tem que ter uma visão geral, tem que ter uma visão ampla, ou pessoas que hoje trabalham em setores que não seja aplicável o imposto seletivo, mas que amanhã, mês que vem, pode trabalhar. Então, é interessante a gente saber disso, considerando que vai ser um novo sistema tributário, as coisas vão funcionar de uma forma diferente. Então, a gente precisa ter isso em mente e saber como que o que está previsto lá, como que vai funcionar tudo isso. E a gente está bem municiado aí de informação, de entendimento das discussões e tudo mais, para a gente conseguir ter esse panorama geral, entender isso, tá? Acho que se alguém tiver alguma dúvida e quiser compartilhar aqui no chat, se não, acho que seria isso, né? Um pouco mais enxuto hoje, que é um assunto bem específico, bem setorizado, né? Mas acho que a gente cobriu aí todos os pontos. Então, se alguém quiser discutir melhor algum ponto, entender melhor, fica à vontade aí. Se a gente souber, a gente já responde aqui, senão a gente dá uma estudada e volta com vocês, tá? E bem colocado pela Samara, né? Se alguém tiver algum ponto e por acaso não der para a gente responder agora e tal, tá? Manda nos comentários, a gente entra em contato, a gente não vai deixar ninguém sem dúvida, não, tá bom? E esse materialzinho que a gente projeta aqui no lado durante a live, a gente disponibiliza ele para quem tiver interesse, tá bom? Então a gente está projetando nesse momento 2 QR Codes. O QR Code da esquerda, ele é um QR Code para vocês receberem o material, então vai abrir um WhatsApp do nosso atendimento, então é só mandar uma mensagem solicitando o material ou comentando reforma tributária aqui nos comentários, tanto faz, tá? O que vocês preferirem. Se alguém quiser receber o material, é só comentar a reforma tributária aqui nos comentários, que a gente vai entrar em contato para estar disponibilizando o material. E o QR Code da direita também para vocês acompanharem, né, a Bart aí na sua criação de conteúdo. A gente tem atuado fortemente no assunto reforma tributária, dentre vários outros. A gente sempre está soltando muita otimização. A gente é muito fã da democratização do conhecimento, então a gente compartilha e divulga várias ideias de planejamento tributário para todo mundo que nos acompanha, então fique à vontade de nos acompanhar nas redes sociais aí, se por acaso alguém já não acompanha. E a gente agradece a audiência de todo mundo, sabemos que tempo é uma coisa muito escassa hoje, então a gente agradece que vocês estejam aqui nos acompanhando. Espero que de alguma forma a gente tenha ajudado vocês, tá bom? Que tenham aprendido alguma coisa, pelo menos, que levem daqui alguma coisa que seja possível aplicar aí nas empresas de vocês. E agradecemos novamente a audiência. Então, não percam, todas as terças-feiras, às 10 horas da manhã, as lives. A gente ainda tem algumas lives, a gente vai falar bastante sobre reforma tributária. Agradeço a atenção de todo mundo. E é isso, até o próximo episódio. E qualquer dúvida, contem com o time da Bart aí. Forte abraço. Obrigada, pessoal. Abraço.